Exato, falei sem querer, mas acertei, né, Gui? A gente, commodity em geral, né? Ontem, por exemplo, foi um grande momento de observação ali dessa precificação, petróleo, minério, agrícolas, né? As commodities em geral apresentando ali um sentido de alta no seu preço. A gente pode também usar isso como proxy de expectativa para nível de atividade, tá? Que é o grande agora, a grande variável observada pelos bancos centrais, né? Por mais que o teor ainda seja a inflação, a gente está olhando mais agora a nível de atividade, né? E isso é um reflexo, viu, Gui? Não é só por uma melhora de cenário, por um cenário mais a menos em relação à geopolítica, né, que a gente tem lá, ou a intensificação dessa crise geopolítica. A gente tem a questão de resultados impactando muito, e isso pressionando preços de petróleo, tá? Então, assim, a expectativa é que continue a tendência de alta, entretanto, alta volatilidade. A gente deve ter alguns pontos de recuo ali nesse meio, mas o sentido é de alta. O petróleo caiu muito, ficou muito abaixo das projeções e expectativas da OPEP, principalmente, né, que é a principal tomadora ali do mercado. E eu sempre falo, né, brinco que a gente não joga contra a OPEP, tem que estar sempre observando o que ela está querendo fazer, a tendência, porque ela vai buscar atingir. Há 2 anos já, a OPEP busca um preço de R$ 100, desculpa, R$ 100, $100 o barril, tá? E que não foi atingida essa marca, né? Obviamente, porque a gente teve uma desaceleração, essa expectativa toda de desaceleração, depois a gente teve um pico muito alto para o petróleo, que foi a questão geopolítica, mas isso foi dissipado já na sequência, mas o petróleo sempre está nessa coisa de vai fazer um recuo de preço via estoque, então acho mais importante a gente também acompanhar o nível de estoque, né? Porque os estoques eles estão saindo ali nas últimas medições satisfatórios, o que está impedindo que o petróleo faça faça uma movimentação de alta contínua, tá? Isso também vem quebrando essa movimentação de alta, mas a tendência é de alta, tá? E se a gente tiver um nível de atividade acima do esperado, para a primeira leitura de 2023, Gui, a gente vai ver todas essas commodities subindo, tá? Minério, petróleo, porque vai se consolidar um cenário ainda aquecido para atividade, isso não só o Brasil de forma global, né? E isso vai fazer uma pressão em relação a commodities, tá? Então, o que a gente pode esperar é ainda muita volatilidade com essas interrupções no meio, mas o sentido é de alta, e não só petróleo e minério, mas a gente tem que acompanhar a agrícola também, que deve seguir esse mesmo movimento, até porque a gente tem um cenário, um clima melhor ali para 2020, para 2024, diferente do que foi 23 e 22, que a gente teve quebra de safra, questão das chuvas. Esse ano a gente não conta com esse cenário, tá, Gui? Então a tendência, obviamente, é de alta para commodity. Sensacional, Agri. Acho que é um grande insight também, pessoal, para todos que aqui acompanham, para que nós já estejamos pensando no acumular de algumas determinadas empresas, vulgo Junior Oils principalmente, né, que foram muito penalizadas, correram contra ao movimento de Petrobras, que tem ali um dividendo gordo, é o principal alvo aí do estrangeiro na hora de adquirir os nossos papéis aqui do setor. Prio 3 esses dias estavam apoiando bastante, 3R Petroleum por contas internas também apoiaram bastante, já estavam no radar, e a oratória da área aí nos ajuda bastante no que diz respeito a pensar no acumular e aí colher um bom fruto, nem que seja segundo semestre, final do ano, mas é mais um setor que a gente não usufruiu muito devido ao contexto pós-eleições e agora pode ser transferido aí via preço da commodity como oportunidade. Ari, rapidíssimo, ontem acho que o que mais me chamou a atenção na sua oratória lá na BMC, a respeito do IPCA 15, foi a rolagem das dívidas, né? Então, esse movimento do IPCA vai movimentando as expectativas da Selic. Teve alguma mudança no seu sentimento, na sua projeção daqueles 8,75, 8,5 do evento, ou não? O IPCA 15 de ontem só foi um dado levemente menor e o mercado ficou mais animado do que deveria? O mercado ficou mais animado do que deveria, Gui, pela questão da expectativa, né? Então, veio melhor que a expectativa, o mercado só olha o número, né? Mas para o macro foi muito ruim para a gente, né? A gente pegou ali o qualitativo,
abriu os núcleos, olhou os serviços subjacentes de forma prioritária, que é onde está a maior preocupação hoje do Banco Central. Impactos em relação aos modelos estruturais, foi uma coisa que eu falei bastante, que o Banco Central brasileiro vem trazendo bastante nas últimas falas, né? E mais um mês, mais uma medição de um qualitativo pior para o IPCA, quando a gente olha o macro. Isso, obviamente, é o impacto de uma atividade mais forte, de mercado de trabalho mais forte, né? Ou seja, por isso que a expectativa para a Bolsa e para a moeda brasileira ela é melhor, né? Por isso que a minha expectativa que o dólar fique abaixo de R$ 5 é maior do que a probabilidade dele chegar no meu pior cenário, que é R$ 5. Porque a gente tem uma economia mais sólida, só que isso reflete inflação. No entanto, Gui, a gente tem uma inflação dentro do que é esperado, tá? Por isso que não muda a trajetória de política monetária do Banco Central. Eu não espero que o Banco Central faça um impedimento e inverta ali a sua estratégia dos cortes de 50 pontos. O que não vai acontecer é ele intensificar. Então, esse cenário de intensificação... Duas coisas importantes que faz o Banco Central brasileiro não intensificar. Aqui dentro, por essa piora qualitativa do IPCA, que a gente espera que ela seja dissipada para frente, mas ela deve acontecer ainda em março. Lá em abril ainda a gente deve ver serviços pressionados, preços administrados voltando um pouco, como a gente teve também o impulsionamento no grupo de transportes na gasolina, pela reoneração que deve ser dissipada só no final de março. Então, tem essa questão ainda de uma pressão doméstica para a inflação. E segundo ponto é essa estratégia do Banco Central americano, principalmente, de postergar um pouco mais o início desse corte lá para maio. Então, isso tudo impede que o Banco Central brasileiro mude a sua estratégia. A gente tem espaço para ter mais cortes? A gente tem, como eu falei, né? Ainda um mercado aquecido no sentido de atividade, mercado de trabalho, ou seja, daria para fazer uma política monetária mais expansionista se não fosse essas duas questões. Uma contaminação ainda devido a essa questão mais benéfica da economia, que pressiona a principal parcela da inflação na qual o Banco Central tem domínio, e o cenário internacional, que enquanto não houver uma sinalização de mudança de estratégia ali da política monetária, ou seja, cortes, o Banco Central brasileiro não consegue fazer nada, né? E esse resultado que a gente está tendo de inflação, de desaceleração, que a gente tem que lembrar que por mais que a gente teve uma inflação maior do que o mês anterior, existe a sazonalidade do número, que é grupo de educação, cuidados pessoais, que no começo de ano a gente tem esses reajustes, né? De mensalidades escolares, material escolar, a gente tem os planos de saúde se reajustando, então esse cuidados pessoais e saúde de janeiro foi essa sazonalidade, mas quando a gente olha o núcleo também está pressionado, olha serviços subjacentes, também está pressionado, mas ainda assim com o índice de difusão caindo, né? Ou seja, Gui, a inflação continua sua trajetória de desaceleração, só que ainda de forma gradual por conta dessas pressões inflacionárias que a gente tem do lado. E agora se discute a pressão via commodities, ou seja, o quanto isso está pressionando o produtor, que se a gente pegar aqui, a gente teve o IGPM hoje de manhã, e o IGPM trouxe uma queda marginalmente a mais do que era esperado. Era esperado uma queda de 0,50 e a gente teve uma queda de 0,51. Ou seja, o IGPM desacelerando, a parcela de administrados, de IPA ali, que vai para dentro do IPCA, provavelmente vai ser menor, ou seja, não tem como mudar cenário. Trajetória de desaceleração continuada e a pressão ainda da defasagem em cima dessa inflação, o que deve ajudar, depois que a gente passa esse período sazonal de alta de início de ano, a inflação deve permanecer mais comportada. Excelente, Águia. Apenas para dar um retorno a toda a nossa audiência, uma grande aula estamos tendo aqui, enquanto o mercado de futuros o índice sentiu, pessoal, o índice sentiu um pouco o gap, ele continua aí travadinho, perto de suas máximas, mas sem nenhuma oportunidade. Daqui a pouco a gente já vai atualizar os pontos para vocês. E o contrato J, que é o que importa e está na tela aí para todo mundo, tem aí também o 4957, se ele romper
para baixo nesses próximos poucos minutos. O grande objetivo é o 4947, que é o devido ajuste diário do dia de ontem do mesmo. Quando a gente olha essa faixinha amarelada, meio alaranjada, nós tivemos aí também um retorno do grupo pelo Bruno, que é uma faixa de consolidação, tá, do dólar, aonde ele fica meio perdidão. Então, as melhores oportunidades hoje, principalmente com DXY, o famoso Jackson's Y, para cima, nós temos aí a partir do 7,4, tá? Então, o 4974, 4983,5 são movimentos bem relevantes aí para as expectativas do trader. E aí o que a Ari nos consolida, né, para poder colocar mais o nosso movimento trader é a highlight de ontem, apesar de ser mais leve do que o esperado, ainda tem alguns grandes desafios, e a palavra-chave, que é o dólar, que ela comentou, cada vez mais intensifica toda aquela nossa oratória que o dólar acima de 5 é uma balela. Ele pode chegar a quando ele quiser, mas a sua devida manutenção, mudança de tendência, começar a querer chamar comprador para poder jogar esse movimento de dólar para cima e ser persistente acima dos 5, não é cenário base de ninguém, tá? Então, por isso que como trader, toda vez que nós estivermos flagrando esse dólar nesses devidos patamares, R$5 mais, a gente vai estar conseguindo gerar boas oportunidades. Ari, algo a mais para incrementar ou já querer falar um pouquinho aí das expectativas do dia de hoje, né? Que a gente tem PIB lá nos Estados Unidos, só para ver se você tem algo a adicionar para a nossa audiência. Eu acho muito engraçado essa questão do mercado observar as prévias do PIB, né? Porque macroeconomicamente falando, a gente entende que a prévia ela tem um poder explicativo muito baixo, né? Porque a consolidação ali, esse modelo que eles utilizam para fazer a medição, Gui, como o histórico é muito curto, dificulta um pouco de ser bem assertivo, né? E se você pegar ali as prévias, ele realmente descola do dado oficial, né? Então, economicamente, a gente não usa e o mercado precifica bastante, né? Porque precisa fazer preço, obviamente, né? Então, assim, o que se espera do PIB americano para o mercado hoje? Um PIB menor, um qualitativo pior da leitura de atividade. E olha só, a gente tem uma leitura diferente, a gente ainda espera uma leitura de atividade americana forte, né? Ainda desacelerando, mas de forma sólida, né? Se você pegar olhar o mercado de trabalho, cruzar esses dados, né? Então, hoje deve vir, né? Que o mercado espera ali uma queda para PIB. Tem muita chance da gente ser surpreendido, no caso, economicamente, positivamente, mas para o mercado ruim, porque se esse PIB vir maior, aí vai ter abertura de treasuries, porque aquela coisa, o mercado americano ainda continua forte, o que será que vai acontecer? A gente tem fala de dirigente de Fed ao longo do dia que vai falar, e eles estão muito repetitivos nessa coisa da expectativa, da atividade mais resiliente, mercado de trabalho mais resiliente, que tudo bem se a inflação vir um pouco mais alta agora, eles não se importam, porque eles também têm essa questão da defasagem um pouco mais curta do que a nossa, mas tem, e eles vão olhar só para dado de atividade. E ao contrário, Gui, também vai acontecer, se o dado corresponder, a gente tem uma grande chance de ter uma contaminação mais positiva desse mercado americano para o mercado brasileiro, porque as condições lá tendem a mudar. O problema que acontece é que a gente tem, se caso um PIB pior, talvez uma piora das bolsas momentâneas, né? Até dissipar esse efeito sobre juros ali que deve causar no momento da divulgação. Para dólar, o que eu chamo a atenção, Gui, é sobre o iene, né? Acho que a gente tem que olhar um pouquinho agora para o iene. Eu sei que também está todo mundo falando sobre isso, mas porque é uma verdade. A gente tem sido beneficiado aqui não só pela força compradora entrada aqui no Brasil, melhora do cenário Brasil, mas a gente tem uma apreciação do real frente ao dólar, porque o dólar também está mantendo uma queda ou uma estabilidade no DXY, e isso advém ali da valorização do iene, que tem um grande peso no índice, né? Então, a gente também está sendo favorecido por esse dólar lá. Hoje, o dólar mais forte pode diminuir um pouco, talvez, essa apreciação do real que está projetada para hoje, né? A gente teve queda do IGPM, a gente tem essa expectativa, talvez, de um PCI mais
arrefecida, ou seja, um mercado mais positivo lá fora, então tudo isso favorece. Deve manter o dólar um pouco apreciado até essa divulgação ali de PIB, divulgação, né, outras que a gente tem ali também, as falas dos dirigentes até o final do dia, mas eu acho que o sentido hoje ainda a gente consegue ganhar, mesmo que seja bem leve aí alta por falta de dados, a gente ainda consegue, tem grandes chances de ganhar do dólar ali até o final do pregão de hoje, Gui, mas, né, muita volatilidade. Outra questão para a gente fechar, Gui, que eu acho importante a gente tocar, é sobre a notícia que saiu no overnight, né, que a China ela suspendeu o antidoping ali para as carnes brasileiras, para o frango, propriamente dito. Isso vai dar uma valorização pesada nas empresas, né, exportadoras para a China, de alta, né, deve corresponder muito bem. E a segunda notícia, que aí do impacto do lado contrário, que deve dar uma mexida, são as varejistas aqui, principalmente as empresas de supermercados, como Pão de Açúcar, depois do resultado ruim da Cassino ali na Europa, né? Então isso também deve dar uma mexida, ou seja, a Bolsa tem dois contrapontos ali, varejistas com uma notícia muito ruim que pode trazer para baixo, em contrapartida a gente tem ali commodities na parte de carnes sendo beneficiada pelas notícias do overnight, e ambas as notícias mexem com a moeda também, tá, Gui? Então, tudo refletindo ali para nossas cestas de moedas ali do Brasil frente ao mundo. Que isso, Ari, sensacional. De novo, aula 2.0 e alguns insights, hein, pessoal, para a ponta de trading. Isso é muito importante para nós aqui no dia a dia. As bolsas pelo mundo afora já estão mais numa seara negativa, não é só culpa do Brasil, tá? Então não é pontualmente, o Brasil subiu demais ontem, caiu hoje. Não, calma que não é isso. Nós temos um grande contexto em cima desse PIB, como a Ari disse, né? A gente pode ser surpreendido com o dado para cima, o dado para cima é ruim. E também a gente pode ser surpreendido com o dado para baixo, o dado para baixo também é ruim, porque daí você começa a ver várias consequências em tempos diferentes. Então hoje, a grande espera de volatilidade nos conduz a acreditar que a apresentação do dado é para baixo o mercado, né, naquela rasgada mais de zeragem, etc, dito que a gente já teve uma alta mais expressiva nesses últimos dias, então muita atenção às 10h30, tá? Às 10h30 hoje não pode ser um movimento classificado como um não evento, um evento baixo, ele vai agitar bastante o mercado. E aí o que a Ari nos trouxe é igual quando o minério estava caindo um absurdo e o Bruno trouxe um alerta ali, ó, Vale pode cair menos, porque todo esse contexto da commodity para baixo, Vale daqui a pouco aumenta dividendo, recompra de ações, e o mercado gosta bastante disso. E o dólar nosso, ele vai se apreciar, ele vai subir, ele está subindo pouco ainda, tá? Para sanar a dúvida da Gabi de todos, eu já encerrei o H no 47, apesar do rompimento agora já está vindo a ocorrer, e começo a fazer as minhas movimentações de venda no J. Por quê? Que nem a Ari falou, o contexto do DXY estar subindo, além de tudo, tem uma outra moeda exclusivamente pesando no índice, o que pode traduzir num real tecnicamente mais comportado, que é o que a gente coloca aí, né, no subirás para depois descerás. Então a gente vai ter uma apreciação do dado, a gente tem aí período da manhã um dólar mais chato, espere as movimentações aí de extremidade um pouco maior, né, que é o caso hoje aqui, 74 e 83,5 para o J, tá? Então a gente esquece o H na data de hoje, a gente olha para o cenário do J, e aí 4974, 4983,5 já começa a ser uma oportunidade via preço para a ponta do trading. E obrigado